Fala galera, meu nome é Carla Naí e hoje a gente vai falar sobre o período ao redor da ovulação, que é representado pelo arquétipo da mãe, com as energias todas voltadas para fora, no auge do seu brilho como a lua cheia. Assim como no verão, esse é um período de bastante luz, calor e alimento. Em outras palavras, é um período de amor, cuidado e nutrição. A gente vem saindo de uma criatividade num nível mais mental, da fase da donzela, e vem chegando numa fase em que a criatividade ela é emocionalmente orientada. É um período em que a gente cria redes de apoio e sustentação. As habilidades associadas a essa fase, elas podem ser experienciadas um pouco antes da ovulação e um pouco depois. Durante a fase pré-ovulatória, a gente tem um pico de estrogênio, e depois de 10 a 12 horas desse pico de estrogênio, a gente tem um pico de LH, que é o hormônio luteinizante. E esse pico de LH, ele tem início, ele começa a subir de 34 a 36 horas antes da ovulação. Essa comunicação do cérebro com os ovários através da produção de LH faz com que ocorra a produção de androgênios pelas células da teca, que são células que compõem o folículo. E nas células da granulosa, que também compõem o folículo, esses androgênios, essa testosterona e androstenediona, elas são aromatizadas em estradiol, que é o estrogênio. E é por causa desse aumento de LH e essa consequente produção de androgênios, hormônios sexuais masculinos, que muitas mulheres durante a ovulação relatam um aumento na energia sexual. A ovulação em si, ela ocorre quando os ovários estão prontos para a liberação desse ócito de dentro do folículo. A ovulação, ela acontece num período de 12 a 24 horas. E você ovula uma vez dentro do ciclo menstrual. Você não pode ovular e depois ovular de novo no mesmo ciclo. Porque, não sei se você já ouviu alguém falar que tô grávida de um vai nascer em junho, o outro vai nascer em agosto. A ovulação em si ocorre em 12 a 24 horas. E ela ocorre quando os ovários estão prontos para liberar esse ócito de dentro do folículo, que então se rompe e libera o ócito para dentro da tuba uterina, que se aproxima dos ovários com auxílio de fímbrias. Essas fímbrias, elas se movem para frente e para trás sobre os ovários, criando um movimento, criando ondas peristálticas de contração e relaxamento que permitem que o ócito se mova por dentro da tuba. E embora os estágios finais da ovulação possam levar algumas horas, a ovulação em si leva só alguns minutos. E eventualmente, quando dá ruptura do folículo, algumas mulheres podem sentir uma leve dor. Geralmente a ovulação ocorre por volta do 14º dia do ciclo, mas isso pode variar, porque depende muito da fase folicular, que sim, pode ser mais curta ou mais longa. Após a ovulação, ainda sob a influência da LH, ocorre uma reestruturação daquele folículo vazio formado por células da teca e células da granulosa. Essas células elas se transformam em células luteinizantes, que produzem progesterona e um pouco de estrogênio. E de forma muito interessante, esse processo acontece rapidamente, transformando um espaço praticamente vazio em uma estrutura completamente vascularizada. Por isso que eu acho que essa é uma fase bastante simbólica no sentido de criar redes, de criar teias, de se conectar. Esse é um momento em que a comunicação fica facilitada. A conversa ela fica mais positiva, sem a necessidade de ter a palavra final, sem a necessidade de ter a razão. Você tá ali para conversar, para ouvir e ser ouvida. Esse é um momento em que a gente está menos sensível às atitudes alheias. A gente não se sente ameaçado pelas palavras, pelas atitudes, pelas críticas alheias. Por a gente estar mais aberto para as opiniões alheias, a validar as necessidades alheias, esse é um bom momento também para perguntar para as pessoas o que elas precisam de você, como você pode melhorar, e estar aberta para receber a resposta, independente de qualquer que seja a resposta. Mas antes de cuidar dos outros, a gente precisa parar e ter um cuidado com a gente. Por isso, esse é um bom momento para reforçar sentimentos de autoaceitação e autoestima. Para muitas de nós, o nosso diálogo interno basicamente é constituído de autocrítica, na constante observação e identificação dos erros e falhas.
Por isso essa é a fase, uma fase excelente para você se reconectar com sentimentos de autoaceitação, com sentimentos de amor próprio, com uma gentileza com você mesma. Esse é o momento para você parar e apreciar o processo. Para você parar, para você olhar para trás, para você olhar de onde você veio, o quanto você já caminhou e o quão bonita é a sua jornada. É o momento para você perceber o quanto você já progrediu. É para você deixar de lado aquilo que você tem para fazer e deixar que as coisas desenvolvam por si próprias por um tempo. É um momento de paciência em que você vê os seus projetos crescerem por si mesmos por um tempo. A habilidade em promover mudanças vem de uma nutrição gentil, de pequenos atos de guiança e não de mudanças drásticas. É um momento estratégico para você conseguir o que você quer ao persuadir as pessoas, mas de uma forma natural e fluida. É como se você tirasse vantagem das situações, das coisas, das pessoas, mas de uma forma genuína, de uma expressão genuína de quem você é. Simplesmente porque você está mais sociável, mais comunicativa, porque você está expressando a sua verdade. É um momento em que você precisa ser vista, é um momento em que você precisa sair, conhecer pessoas diferentes, se comunicar com pessoas diferentes que possam te ajudar, que possam te dar apoio nos seus projetos. E pelos mesmos motivos, a gente é naturalmente mediadoras, a gente tem uma visão imparcial e consegue enxergar os gatilhos pelos quais as pessoas estão tomando suas atitudes. A gente consegue sentir e orientar uma resolução, harmonizar uma situação, um ambiente. E aí, se você quer vender qualquer coisa, uma ideia, um projeto, um objeto, esse é o momento. Se você quer fazer sua campanha pessoal, é agora. É um período em que a gente está aberto às necessidades alheias e por isso a gente facilmente se adapta aos novos parâmetros, a novos pontos de vista. Nessa fase, você justifica as suas ideias, os seus pontos de vista, sem necessidade de fazer isso de forma agressiva ou defensiva. E por isso, se você em algum momento tomou alguma grande decisão, esse é um bom período para comunicar essas decisões. Conforme os dias vão passando e essa fase ovulatória vai ficando para trás, você vai adentrando a próxima fase, que é a de TPM, a fase criativa, a gente ainda carrega energias dinâmicas como do arquétipo da donzela, só que agora elas não são racionais, elas são emocionais, elas são explosivas, elas são intuitivas. Então, se você consegue começar a sentir essa transição, essas mudanças, de um lugar que você estava para fora, para um lugar mais introspectivo, você pode começar a se preparar para a próxima fase. A próxima fase ela é caracterizada por uma necessidade enorme em ter as coisas prontas e uma inabilidade em deixar as preocupações de lado e relaxar. Então, se você puder, que tal deixar à mão as coisas que você vai precisar na próxima semana? Será que por acaso nessa transição você não começa a sentir que tem menos concentração mental e tá mais intolerante? Então, por isso, deixar as coisas à mão talvez não te deixe tão impaciente assim na próxima semana. Lembra que a sua energia física também vai diminuir. Então, lembra de como você vai conduzir o seu treino na próxima semana. Planeja atividades criativas de autoexpressão para liberar a energia criativa que vai estar brotando de você. Deixa as atividades em grupo, as atividades lógicas e coisas do tipo para fazer momentos melhores. Então, deixa lá essa atividade analítica para a fase da donzela e as atividades de grupo para quando você voltar, se for possível, na fase da mãe. Já deixa a sua energia direcionada para a semana que vem, ao invés de se perder e ficar se maltratando ao longo da fase. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre a fase ovulatória, sobre o arquétipo da mãe, a lua cheia e o verão. A gente ainda vai falar sobre as outras fases, mas especificamente a gente ainda vai falar, especialmente a gente vai falar sobre a ovulação, que tem a ver com esse vídeo, mas merece um vídeo só para ela, porque a ovulação é a chave para um ciclo menstrual saudável, e aí a gente vai entender por que ela é tão importante, e o que acontece quando a gente não ovula, e como que a gente reconhece se a gente ovulou, como que a gente sabe se a gente não ovulou, o que a gente pode fazer, o que tá acontecendo, é normal ou não é. Por isso, fica ligado no canal, segue a gente no Instagram, curte o canal, aperta o sininho em algum lugar aí que eu não sei qual que é, pra você receber as notificações, e fica ligado que vem muita coisa pela frente ainda.